Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da AFA de 2017. Eu vou fazer agora a questão número 62. A questão diz assim: dois longos fios paralelos estão dispostos a uma distância L um do outro e transportam correntes elétricas de mesma intensidade I em sentidos opostos, como mostra a figura abaixo. Nessa figura, o ponto P é equidistante dos fios. Assim, o gráfico que melhor apresenta a intensidade do campo magnético resultante B no ponto P em função da abscissa X é... Então, antes de começar a resolver a questão, vamos relembrar da regra da mão direita. A regra da mão direita, ela diz o seguinte, né, que o dedão do joinha, ele sempre vai representar a direção que que a corrente elétrica está indo. E os demais dedos da mão, eles irão indicar o campo, né, o campo magnético gerado por esse fio. Então, veja bem, se você notar aqui no nosso problema, desse lado aqui, né, esse fio, o I está para cima. Então, o campo dele vai girar nesse sentido. Já o outro fio, a direção da corrente elétrica está para baixo. Ó, corrente elétrica está para baixo. Então, o campo ele vai girar no sentido contrário, certo? E aí, a gente vai ter uma interseção desses dois campos numa distância central aqui, ou seja, na metade dessa distância. Então, a distância aqui seria L sobre 2 para os dois lados. Bom, mas vamos tentar visualizar outra coisa. Normalmente, você tem dificuldade em saber a representação de quando o campo está entrando, quando a corrente está entrando ou saindo da folha do papel. Então, imagine o seguinte, quando você tem uma flecha, né, a flecha ela pode ser representada assim, aquelas aletas de trás, né, e a ponta da flecha. Se você estiver olhando essa flecha de frente, você vai ver um pontinho, né, a ponta da flecha. Então, eu posso dizer que quando você estiver olhando a flecha de frente, o campo vai estar saindo da folha do papel. E quando você olha essa flecha por trás, você vai ver as aletas da flecha, ou seja, o campo entrando ou se afastando de você. Beleza? Então, na minha situação aqui, eu vou olhar essa situação de cima para que a gente consiga interpretar isso aí melhor. Então, a minha figura vai ficar da seguinte forma. Por exemplo, aqui, né, eu vou chamar de condutor 1, do campo saindo da folha, né? E aqui ele estaria entrando na folha. E aí, o que acontece? Pela regra da mão direita, a gente teria né, como ele está entrando, o campo ele estaria aqui no sentido horário. E como nesse lado ele está saindo, né, o sentido do campo vai ser o sentido anti-horário. Tá vendo? Ó, sentido horário, ele está entrando. Olha o dedão aqui, ó. Dedão para baixo, o campo gira assim, no sentido horário. A corrente subindo, o campo gira nesse sentido. Beleza? Aí o que acontece? A gente pode dizer que o campo, que eu vou chamar dessa carguinha verde, né, desse campo verde, ele vai estar saindo nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, eu vou chamar esse cara de B. E o campo do azul, ele vai estar exatamente saindo nesse sentido aqui.
beleza? E aí, o que acontece? A gente tem que achar aqui um campo resultante. Lembrando, né, que esses campos aí, eles são radiais, tá, gente? O problema, ele quer saber a intensidade do campo magnético resultante. Então, pensa comigo o seguinte. Se a gente fizer a projeção desse vetor para cá e a projeção desse vetor para cá, como eles são simétricos, o campo, o módulo de um B, do B, né, vai igualar ao módulo do outro, ou seja, a resultante vai ser igual. Então, olha só, como a gente falou, né, se eu chamar esse aqui de B1 e esse aqui de B2, a gente pode dizer que eles em módulos são iguais, então essa componente na horizontal, elas vão se anular. Então, agora eu fazendo a projeção do B1 aqui, eu vou ter para cá o meu B1, né? E aqui eu vou ter o meu B2. Como eles são simétricos, né? Eu posso dizer o seguinte, que o campo resultante vai ser igual a um mais o outro, né? E aí, a gente pode ver a seguinte ideia. Se eu pegar, e como a gente sabe, né, eu falei até aqui anteriormente, que o L sobre 2 vai ser exatamente onde os campos se intercedem, né? Então, olha o que eu vou fazer. Se você notar aqui, ó, aqui é um triângulo retângulo, aonde, por exemplo, eu posso chamar esse ângulo de beta e esse ângulo de alfa, né? Tanto faz. Essa distância daqui até aqui, eu chamo de L sobre 2. E como isso aqui é uma circunferência, eu vou chamar esse cara de R. Essa distância aqui eu não sei, eu vou chamar de X, né? Então, a gente teria ali um triângulo nessa forma aqui, aonde aqui é X, aqui é R e aqui é L sobre 2. Aqui é beta, certo? E aí, aqui em cima, eu poderia tirar a seguinte relação trigonométrica. Eu sei que cosseno de beta é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é R. Então, eu poderia fazer a seguinte analogia. Como os campos são simétricos, eu posso dizer que o campo resultante vai ser 2b cosseno de alfa. Como o cosseno de alfa é L sobre 2 divididos por R, eu posso dizer, então, que o meu campo resultante vai ser igual a 2 vezes campo. A gente sabe que campo é μ vezes I divididos por 2π vezes o raio, vezes o cosseno vai ser o quê? L sobre 2 divididos pelo raio. Então, eu sei que o meu campo resultante, eu posso simplificar aqui, vai ser μ vezes I vezes L divididos por 2πr, certo? Porém, quanto que vale o raio? Bom, o raio, ele pode ser feito por Pitágoras, né? Ó, eu sei que r ao quadrado vai ser x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, como aqui vai dar R ao quadrado, né? Porque é R vezes L, vai dar μ e L 2π R ao quadrado. Então, eu poderia dizer assim, ó, que o meu campo resultante vai ser μ vezes I vezes L, divididos por 2π, que multiplica 1 sobre R ao quadrado, que é o quê? X ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Então, note o seguinte. Toda vez que a gente tem x ao quadrado, o gráfico ele tem que ser simétrico.
tá? Então, o gráfico tem que ser simétrico. E aí, se tu olhar, ó, a letra B não é simétrico e a letra C não é simétrico. E outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, se o x for igual a zero, a gente não vai ter um campo resultante nulo, né? Porque só vai zerar esse termo aqui e vai sobrar um campo. Então, como o campo não é nulo, eu não posso ser a letra D, eu só posso ser o quê? A letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.